Fala galera, tudo bom? Paulo André aqui, como é que vocês estão? Uma boa tarde aí para vocês do Brasil, aqui também é boa tarde. Aqui são exatamente 1h35 da tarde aqui no horário da Califórnia. E hoje eu tinha separado o vídeo de hoje pra gente falar de Dark Channel, pra gente falar de aparecer, se é bom aparecer, se é melhor não aparecer, se dá pra fazer vídeos e ganhar dinheiro com isso sem aparecer, se tem que aparecer para ganhar dinheiro. Eu tinha pensado em alguns pontos para conversar com vocês hoje, mas eu vou conversar sobre um assunto que está todo mundo falando, vou dar minha opinião sobre o assunto, que é o assunto da Juliana Martins, a influenciadora digital, nômade digital, que acabou de falecer na Indonésia, com 27 anos. Ela morreu depois de ter escorregado numa cratera de um vulcão na Indonésia, um vulcão muito perigoso, tem muitos relatos. E eu queria conversar com vocês, eu queria começar o vídeo falando sobre o quão é triste ver uma garota tão nova e com tanta vida morrer desse jeito, e muita gente usar a morte dela só para única e exclusivamente para aparecer na internet. Hoje eu acordei, como eu sempre faço, tomei um banho, escovei o dente, aí abri o Twitter para ver as notícias, e eu vi muita notícia falando dessa garota que acabou de falecer. E eu vi muita notícia covarde, como notícias políticas, pessoas falando que ela era de esquerda e por isso o Lula deveria ter salvado ela, e que pessoa de esquerda tem mesmo que morrer, ou então que a Janja chorou quando teve a enchente no Rio Grande do Sul e viram um cavalo num telhado, e a Janja chorou e foram resgatar o cavalo e não foram resgatar essa menina. Primeiro eu queria que vocês, sempre que vocês vissem notícias assim, vocês analisassem não só com o coração ou com o lado político, vocês analisassem com a lógica. É muito diferente você tratar diplomaticamente um caso que aconteceu no Rio Grande do Sul para um caso que acontece na Indonésia. É muito longe a Indonésia, é um país muçulmano, é um país com linguagem diferente, é um país com alfabeto diferente, é um país com a religião diferente, é um país que as pessoas pensam diferente, é um país que chega a ser perigoso pelas diferenças. As pessoas que moram no Brasil e que nunca saíram no Brasil e que sonham em viajar o mundo, conhecer o mundo, saibam que essa ideia americanizada de que o mundo todo é parecido, de que as pessoas têm as mesmas éticas, os mesmos bens morais, as mesmas certezas, isso não é verdade. O mundo real é bem diferente. A realidade da Indonésia é uma realidade muito diferente. Eles são um povo majoritariamente de muçulmanos, e para quem não sabe, muçulmanos, começa que eles nem podem, se você é muçulmano e você conhece uma outra mulher, você nem pode tocar naquela mulher pelo fato daquela mulher não ser sua mulher. Então, uma mulher solteira, sozinha, na Indonésia, por si só já é um perigo. Então, realmente ela estava correndo um perigo ali de estar sozinha, de estar viajando. Tudo bem que ela tinha a intenção de viver a vida, tinha muita vida pela frente, tinha muita energia para gastar, mas você que está pensando em fazer a mesma coisa, que tem um sonho do nômade digital, antes de começar nisso e antes de viajar para um lugar tão distante como Ásia, Japão, China, Indonésia, pesquise sobre a cultura, pesquise sobre os costumes desse povo, entendeu? Pesquise para onde que você está indo, não vá simplesmente porque você viu alguém lá ou você viu um vídeo. Hoje tem muita gente que vive de nômade digital e que nem sempre passa a total realidade de como é esses povos e esses países. Outra coisa que eu vi muita gente falando foi sobre a negligência do rapaz que estava guiando a trilha, né? As notícias que tem é que ela cansou e o guia disse para ela descansar e continuou com o grupo. E eu vi muita gente, inclusive minha esposa, condenando o guia, dizendo que a culpa da morte dela foi do guia.
E eu acredito que sim, também. Ele teve parcela de culpa, assim como os bombeiros tiveram parcela de culpa, assim como o governo da Indonésia teve parcela de culpa. Afinal, um governo que não tem corda com mais de 250 metros e tem pessoas todos os dias indo para pontos turísticos como esse vulcão que tem uma cratera de mais de 1.000 metros, é negligente e também tem culpa nisso. Mas eu acredito que se você já fez uma trilha grande, e se você precisou de um guia, você sabe que o guia ele não pode parar o grupo porque você cansou. Normalmente, se você cansa, você fica e você acompanha o grupo logo depois. Então, houve negligência, na minha opinião, mas a culpa 100% não foi do guia, entendeu? Todo mundo teve um pouco de culpa, infelizmente. A gente não pode ser hipócrita só porque ela faleceu, e também, tipo, tem que entender o que realmente aconteceu no modo geral. Outra coisa é uma notícia que eu vi e que realmente, se você tem mais de 25 anos, você já deve ter visto o episódio do Pica-Pau, que ele está nesse vulcão e que ele fala sobre uma cultura desse povo, que é a cultura de que eles fazem sacrifícios humanos. Isso é uma cultura milenar, uma cultura bem antiga deles, que eles fazem sacrifícios humanos para acalmar o vulcão. Não estou dizendo que ninguém empurrou ela, mas eu estou dizendo que a partir do momento que ela caiu, o pensamento de um guia da Indonésia, criado nas tribos da Indonésia, com a cultura da Indonésia, com a religião deles, com a visão deles, ele possivelmente pode ter acreditado que foi o vulcão que engoliu ela e não ela que caiu no vulcão. Infelizmente é assim que é. Outra coisa que eu realmente vi, e eu estava vendo num vídeo do Rian Santos, ele falando sobre, e que realmente eu concordo com ele, é que quando uma mulher solteira tem problemas em países muçulmanos, normalmente eles chamam o pai, né? Se ela for solteira, e se ela for casada, o marido, porque eles mesmos eles não podem tocar nas mulheres. Então, eu não estou dizendo também que eles não foram resgatá-la porque eles não podiam tocar nelas, mas eu estou dizendo que talvez a falta de vontade deles, a falta de pressa deles de fazer o resgate tem um pouco a ver com isso, mas tem mais a ver com o fato da condição climática que estava. A condição climática não estava favorável. A gente viu que eles quase chegaram perto, tiveram que parar por causa de neblina. E realmente, montanha, eu já subi montanha aqui na Califórnia e realmente tem muita neblina, realmente chega um ponto que não é fácil você enxergar e é perigoso. Mas houveram muitos fatores que fizeram, infelizmente, a Juliana Martins vir a óbito. Eu queria ler uma notícia aqui do Estadão que fala: morte de Juliana Martins repercute e causa revolta. Autoridades e famosos usaram as redes sociais para lamentar e manifestar revolta com a notícia da morte de Juliana Martins. A publicitária brasileira, de 27 anos, caiu enquanto fazia uma trilha próxima ao vulcão na Indonésia. Ela foi encontrada nesta terça-feira, 24. Informação foi confirmada pela família na postagem no Instagram. O acidente ocorreu no dia 21. Pelo horário local, a jovem ficou mais de 4 dias à espera do resgate. Mais uma vez, eu volto a dizer que eu concordo com todas as pessoas que se revoltam e que ficam tristes e que engajam, e que isso engaja muito na internet, infelizmente, tragédia engaja muito na internet. Mas eu queria ver essa mesma revolta com o modo geral, com as coisas que estão aí, com o sistema que escraviza as pessoas a trabalhar pelo mínimo. Eu queria ver uma revolução, uma manifestação como essa, com as pessoas que estão na rua, pobre, com as pessoas que estão passando fome na rua, com os políticos que estão roubando em Brasília, com as pessoas que mentem descaradamente na internet e nada acontece, entendeu? Volto a dizer, o caso da Juliana Martins é um triste caso, um caso lamentável, uma menina de 27 anos, com muita vida pela frente, com muita coisa para viver,
e com muita energia para gastar. Mas é uma tragédia, mas foi uma coisa que aconteceu, infelizmente. Eu acredito que encontrar culpados é uma coisa muito cruel, não só para memória da menina que faleceu, mas para a família que agora ficou sem um familiar, sem um amigo, sem um irmão, sem um filho, sem uma filha. Acredito que encontrar culpados de uma tragédia é uma coisa muito cruel, e ver o Brasil inteiro, talvez o mundo inteiro, encontrar culpados, tentar apontar dedo, esse aqui foi o culpado, aquele ali foi o culpado, e coisas totalmente sem nexo, sem noção, como culpar o governo brasileiro de não ter ido resgatar a menina na Indonésia. Isso é ridículo, ridículo, independente da sua opinião política, independente de você gostar de quem está no poder ou não, isso é totalmente ridículo. Você precisa pensar no lado do pai, no lado da mãe, no lado da pessoa que está sofrendo. Mas eu queria ver esse mesmo mobilização social para coisas mais importantes da nossa sociedade. Não estou dizendo aqui que ela não é importante, mas se você também quiser interpretar da forma que você quiser interpretar, eu também não me importo. Mas eu quero dizer que eu queria ver mais mobilização social para coisas que realmente têm culpados e que tem jeito, que é a pobreza, a alienação social, entendeu? A falta de educação do povo brasileiro, a falta de compromisso com o povo brasileiro, entendeu? A falta de informação para o povo brasileiro. Eu queria ver mais mobilização e mais revolta, até dos famosos que agem aí nas redes sociais quando acontecem tragédias como essa. Eu queria ver mais mobilização social a respeito disso. E esse era o papo, galera, de hoje. Espero que vocês estejam todos bem. Vamos aí deixar uma oração e rezar aí pela família da Juliana Martins. Volto a dizer, acredito que não há culpados, acredito que apenas aconteceu uma tragédia que não dá para controlar. Minha avó sempre dizia que quando é sua hora e não tem nada o que fazer. Infelizmente, foi a hora da Juliana Martins e infelizmente aconteceu do jeito que foi. Mas abram sua mente, rapaziada, pessoa que está me assistindo, abram sua mente. Vocês podem se revoltar com casos como esse? Podem. Mas se vocês quiserem realmente se revoltar, se vocês quiserem realmente mudar as coisas, mudar o jogo, vocês precisam ver os reais problemas, os problemas que realmente as pessoas, os políticos, as pessoas que controlam o mundo, eles não querem que vocês discutam. Por isso que a internet, Twitter, essas coisas, elas estão aí exatamente para fazer com que a população, a massa, discutam sobre coisas que não tem jeito. A morte de uma menina de 27 anos não tem jeito, não tem culpados. A única coisa que a gente pode ficar é triste e em luto e rezar pela família. Mas existem coisas que há jeito, existem coisas que há solução e que a sociedade e que as pessoas que controlam a sociedade não querem que a gente busque soluções. E é isso que a gente tem que ir atrás. E é isso que eu, nesse canal, me disponho sempre a bater na tecla. Vamos mudar de vida, vamos mudar a mentalidade e vamos buscar a verdade. Dito isso, rapaziada, boa quarta-feira para todos. Deus abençoe. Beijo no coração.